Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar hoje a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. É o nosso primeiro encontro dessa segunda carta. Trabalhar o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Esta é a segunda carta de São Paulo. Timóteo repete os temas da primeira, mas podemos observar que ela é muito mais pessoal que a primeira carta. Aqui vemos a relação pessoal entre Paulo e Timóteo. Paulo está na prisão. Existem hipóteses que se trata do ano 67, anos da morte de Paulo. Paulo continua firme, mas ele enfrenta grandes dificuldades. Não podemos sentir no texto as dificuldades enfrentadas pelo Paulo. Provavelmente, Paulo foi libertado em Roma no ano 63. Existem informações que ele foi evangelizar a Espanha, como Clemente afirma na sua carta aos Coríntios. Voltou Paulo novamente para a Ásia Menor e a Grécia. Visitou Éfeso e Creta, e esteve em Troade, em Corinto e Mileto, até que, de novo, foi feito prisioneiro como malfeitor e enviado novamente a Roma. A nova prisão em Roma foi diferente da primeira. A primeira foi domiciliar. Agora não, ele está na cadeia. Prisão rigorosa. Percebe Paulo a proximidade já da sua morte. Vejamos as questões de Paulo nessa segunda carta, que ele escreveu ao amigo e filho Timóteo, que ele gerou para Deus. Vamos ouvir agora o texto. Endereço e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida em Jesus Cristo, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Agradecimento. Agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como os meus antepassados, enquanto me recordo sempre de você em minhas orações, noite e dia. Quando me lembro das lágrimas que você derramou, sinto grande desejo de revê-lo e assim transbordar de alegria. Lembro-me da fé sincera que há em você, a mesma que havia antes na sua avó Lloyd, depois em sua mãe Eunice, e que agora, estou convencido, também há em você. Não se envergonhar do Evangelho. Por esse motivo, o convido a reavivar o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e sabedoria. Não se envergonhe, portanto, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participe do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não por causa de nossas obras, mas conforme seu próprio projeto e graça. Esta graça nos foi concedida em Jesus Cristo desde a eternidade, mas somente agora foi revelada pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só venceu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa dos males que estou sofrendo. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem depositei a minha fé. E estou certo de que ele tem o poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Tome por modelo as sãs palavras que você ouviu de mim, com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Guarde o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em vós.
não se envergonhar da testemunha do Evangelho. Você sabe que todos os da Ásia me abandonaram, e entre eles Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesífero, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, ele me procurou com insistência até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda misericórdia junto a Deus naquele dia. E quanto aos serviços que ele me prestou em Éfeso, você sabe melhor do que eu. Este é o texto que nós vamos refletir nesta segunda carta de São Paulo a Timóteo. Nós estamos começando este encontro com o nosso apóstolo Timóteo. Essa segunda carta de São Paulo a Timóteo, então, nós vimos que ela vai repetir os temas da primeira, mas com uma intimidade mais profunda entre Paulo e Timóteo. Endereço e saudação. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida em Jesus Cristo. Paulo é o remetente. Ele se apresenta na carta. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Vimos na primeira carta. No caminho de Damasco, no encontro com Jesus. Paulo se converte e vai para Damasco. Ananias recebe a missão de batizar Paulo. E Deus diz a Ananias: este homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e aos povos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Ele é o apóstolo por vontade de Deus Pai, segundo a promessa da vida. A missão do apóstolo situa-se em vista dessa promessa. Paulo não é apóstolo por livre escolha, mas por vontade de Deus. A certeza da vida eterna concedida por Jesus Cristo é o fundamento seguro para a vida cristã. Esta promessa se realizou na cruz e ressurreição, promessa de vida em Jesus Cristo. Versículo 2. Ao amado Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O destinatário da carta é o colaborador de Paulo e bispo de Éfeso. Segue a saudação de Paulo a Timóteo. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça, a completa e inesgotável benevolência do Pai Eterno, que é dada por Deus sem mérito do ser humano. Isso é a graça. Misericórdia, que o homem pecador necessita e que o faz depender de Deus. Deus é misericórdia sem fim. Paz, que pode ser entendida como saudação, pois é toda a disposição eterna de Deus a respeito do ser humano. Só Deus é fonte desses dons. E Jesus Cristo, Filho de Deus, que venceu a morte e exaltou na ressurreição, este também é digno de ser o instrumento da nossa paz. Agradecimento. Versículo 3. Agradeço a paz a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como os meus antepassados, enquanto me recordo sempre de você em minhas orações, noite e dia. Paulo inicia com um grande agradecimento, ação de graças, dirigida ao Pai Eterno. Paulo que serve com sua vida evocação de consciência, e uma consciência limpa. Ele se colocou a serviço da graça divina, como havia servido a Deus, mesmo antes do caminho de Damasco. Agiu de consciência tranquila, como os antepassados, pois tanto judeus e cristãos honram o mesmo Deus. Paulo recorda de seu discípulo e filho em suas orações, sempre, dia e noite.
Paulo que colocou seu companheiro Timóteo em Éfeso para dirigir aquela igreja. Versículo 4. Quando me lembro das lágrimas que você derramou, sinto grande desejo de revê-lo, e assim transbordar de alegria. As lágrimas que Timóteo derramou quando Paulo deixou em Éfeso. Paulo, diante desse dia, desperta o desejo de retornar a Éfeso para rever o amigo, o que para Paulo seria uma imensa alegria. Versículo 5. Lembro-me da fé sincera que há em você, a mesma que havia antes na sua avó Loide, depois em sua mãe Eunice, e que agora estou convencido também há em você. Aqui nós vemos uma notícia de Paulo sobre a família de Timóteo, a avó e a mãe, e os benefícios da educação da fé no seio de uma família cristã. Sabemos por meio de Paulo que sua avó se chamava Loide e sua mãe Eunice. Timóteo herdou esta fé da sua família. Timóteo é herdeiro desta fé. Não se envergonhar do Evangelho. Versículo 6. Por esse motivo, o convido a reavivar o dom de Deus que está em você, pela imposição de minhas mãos. Paulo refere ao dia da ordenação de Timóteo. Timóteo foi ordenado pela imposição das mãos de Paulo. Timóteo é convidado a renovar o dia de sua consagração. Ele que na ordenação recebeu o dom de Deus. Versículo 7. De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e sabedoria. Pela ordenação, Deus conferiu a Timóteo não o espírito do medo. Exercer o ministério não pode ser levado com o espírito do medo, mas, na consagração, ele recebeu para o ministério o espírito de força, amor e sabedoria. Assim, Timóteo, na luta contra os hereges, deve ter coragem de enfrentar. O próprio Paulo estava prestes a sofrer o martírio e quer encorajar Timóteo a reavivar o dom da missão, testemunhando o Evangelho. Envergonhar-se significa retroceder. Ter um espírito de timidez é negar o testemunho por causa da perseguição social. O próprio Jesus havia lembrado que os discípulos seriam perseguidos. Versículo 8. Não se envergonhe, portanto, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participe do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Paulo estava na prisão. Agora ele sofre e vê privado totalmente da sua liberdade. Paulo quer exortar Timóteo a resistir na fé, evitando se envergonhar em dar testemunho por causa da perseguição. O cristão não pode se acovardar diante da perseguição e dificuldade, mas ter a coragem de dar testemunho da fé em Cristo, do Evangelho. O cristão tem que ser corajoso e testemunhar nosso Senhor. Timóteo não deve se envergonhar nem de Paulo, prisioneiro. Ele chama Timóteo a se unir a ele em comunhão espiritual no seu sofrimento. Este sofrimento é por causa da Boa Nova, o Evangelho. A fé deve ser resistente. Se deve confiar no poder de Deus. A fraqueza não tem lugar aqui. A fé nos faz fortes e capazes de enfrentar tudo. Versículo 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não por causa de nossas obras, mas conforme o seu próprio projeto e graça. Esta graça nos foi concedida em Jesus Cristo desde a eternidade.
Este Pai eterno nos salvou. O projeto do Pai é a salvação. E para essa salvação, Ele nos chamou numa vocação santa. Tudo é graça de Deus. Deus Pai, diante dele, nós não temos méritos, porque tudo que Ele realiza não é obra do ser humano. Deus, desde toda a eternidade, realizou o seu projeto por meio da graça divina. Antes mesmo que qualquer coisa existisse, o Pai nos concedeu essa graça, por meio de Jesus Cristo. O mundo não havia sido criado e o Pai já havia concedido desde toda a eternidade em Jesus Cristo esta graça. Versículo 10. Mas somente agora foi revelada pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só venceu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Dentro da disposição de salvação, o Pai revelou esta graça com a aparição e a manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Essa graça que Ele havia dado de antemão, então Ele se manifesta através da realidade histórica do seu Filho Jesus. O Filho de Deus se manifesta numa carne humana, assumiu nossa natureza. Este Filho, na cruz, não só exerceu a morte, não só venceu a morte, mas nele nos fez brilhar a vida e a imortalidade. É o destino final de todo ser humano. E esta mensagem é a centralidade da Boa Nova, isto é, do Evangelho. Versículo 11. Do qual eu fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Paulo é anunciador do mistério da redenção na cruz. Ele foi constituído. No início da carta, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, o Pai que o constituiu, para anunciar o Evangelho, a promessa devida em Jesus Cristo, mistério da redenção. A vocação de Paulo é obra de Deus. Ele foi constituído. Mas constituído para quê? Que coisa? A ser anunciador, proclamador deste mistério, pregador, apóstolo, enviado a ser apóstolo das nações. E mestre das coisas que se refere ao mistério da nossa salvação, realizada em Cristo. Versículo 12. Esta é a causa dos males que estou sofrendo. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem depositei a minha fé. E estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo afirma que a razão do seu sofrimento é consequência de sua missão, isto é, anunciador. Apóstolo, mestre de Cristo, do seu ministério, de sua morte e ressurreição. Para isso ele foi constituído. Mas ser prisioneiro por causa da fé não é motivo de vergonha para Paulo. Ele não envergonha de Jesus Cristo, nem do Evangelho pregado por Paulo. A confiança em Deus, em Cristo, em quem ele depositou sua fé, o sustenta. É Paulo que tem, então, essa convicção certa de que Deus tem o poder de guardar o depósito da fé, anunciado por ele. Este depósito traz o conteúdo daquilo que se crê, o conteúdo da fé, a centralidade da fé anunciada. Esse depósito de fé será guardado até o dia escatológico, até o fim dos tempos. Não se perderá esse depósito na história, mas esse depósito vai permanecer até o fim. Por isso que nós não podemos mudar o conteúdo da fé. O homem não pode dispor daquilo que não é dele, porque o conteúdo da fé é uma revelação divina e cabe ao ser humano manter íntegro esse conteúdo da fé até o fim dos tempos.
O homem não pode mudar aquilo que não lhe pertence. Versículo 13. Tome por modelo as sãs palavras que você ouviu de mim, com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Paulo continua exortando Timóteo. Para isto, está usando o imperativo. Tome por modelo as sãs palavras, conservadas no anúncio de Paulo, e que está presente no depósito da fé, que você ouviu de mim. Timóteo ouviu da própria boca de Paulo este depósito de fé. Esta pregação que Timóteo ouviu de tradição oral. Essas sãs palavras devem ser acolhidas com fé e amor que estão em Jesus Cristo. Centralidade do conteúdo da fé anunciado por Paulo, isto é, o depósito de fé. Versículo 14. Guarde o bom depósito, com o auxílio do Espírito Santo que habita em vós, em nós. De novo. Guarde o bom depósito, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Novamente, um imperativo. Guarde o bom combate da fé. Este que Timóteo ouviu da própria boca de Paulo, uma tradição oral. O próprio Espírito Santo que habita em nós, habita em Paulo, Timóteo, será auxiliador em guardar este bom depósito da fé. Não se envergonhar do testemunho do Evangelho. Versículo 15. Você sabe que todos os da Ásia me abandonaram, e entre eles Figelo e Hermógenes. Paulo pede a Timóteo que não o abandone, nem tenha vergonha dele, prisioneiro do Evangelho. Paulo foi abandonado. Diante das dores desta segunda cadeia, mais doloridas, muitos não ficaram com Paulo. Dentre eles, Paulo apresenta a Figelo e Hermógenes. Versículo 16. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de que eu estava preso. Paulo teve o conforto de Onesíforo, que o confortou e não se envergonhava da sua prisão. Paulo dirige uma oração à família de Onesíforo, oração que invoca a misericórdia divina a toda a sua família. Versículo 17. Ao contrário, quando eu cheguei a Roma, ele me procurou com insistência até me encontrar. Onesíforo, preocupado com Paulo, procurou para saber onde ele estava encarcerado e não descansou até encontrá-lo. Versículo 18. Que o Senhor lhe conceda misericórdia junto a Deus naquele dia. E quanto aos serviços que ele me prestou em Éfeso, você sabe melhor do que eu. Paulo é grato por tudo que Onesíforo fez. O que ele fez a Paulo será recompensado no dia final, por meio da misericórdia divina. O próprio Timóteo é testemunha de tudo que Onesíforo fez em favor de Paulo, na cidade de Éfeso, em que Timóteo é bispo. Esse é o nosso texto, um texto de profunda intimidade de dois grandes amigos, Paulo e Timóteo, mas ao mesmo tempo nós vemos essa preocupação e essa orientação pastoral de Paulo para que o seu amigo Timóteo possa exercer bem o seu ministério de bispo na comunidade de Éfeso. Isso é ser pastoralista. É ter atenção a cada pessoa, a cada realidade, e a não perder jamais o depósito da fé, o conteúdo da fé, que não pode ser mudada segundo o meu parecer, mas que deve ser mantida até o fim. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.